E agora, o cliente te contratou, assinou o contrato e você tem a responsabilidade de defendê-lo. Você já deu uma estudada no processo, mas não foi profunda e agora você vai construir a defesa dele. Você vai se preparar para a resposta à acusação e para as audiências de instrução. Quais são as provas que você precisa ter controle sobre elas? Eu trouxe para você um rol de 3 provas que você precisa conhecer, você precisa dominar esse conteúdo dentro da ação penal para você poder se posicionar com segurança, com firmeza, para você poder escolher o melhor caminho na defesa do seu cliente. Quem tem mais credibilidade? Os estadistas que já existiam, se houve a prescrição ou não. A sentença condenatória para o Ministério Público. Vamos lá? Bom, primeira prova que você precisa dominar, que você precisa ter conhecimento pleno sobre ela, são as provas periciais. A primeira delas, quando você está num caso de homicídio, é o laudo de exame cadavérico. É importantíssimo conhecer o laudo de exame cadavérico, porque você vai saber qual é a causa-morte. Você vai identificar o ângulo de entrada e também, às vezes, de saída do projetil, da facada, o que aconteceu, o osso que foi quebrado ou não, aonde foi a pancada mais forte, se tem zona de chamuscamento, você vai conhecer isso. Pensa também num laudo de constatação, de substância entorpecente. São os casos de tráfico de droga. Ali você vai ter a resposta se aquela substância ela é uma substância entorpecente ilícita ou não. Você também vai ter a resposta ali se qual é a quantidade daquela substância, qual o volume daquela substância. Então, olha, perceba a importância dessa prova pericial para você caminhar na defesa. Outra prova técnica pericial que você precisa apreciar e você precisa dominá-la é justamente o laudo de cena do crime. Você precisa ter o conhecimento pleno dele. Você já deve ter ouvido falar, principalmente na imprensa ou em alguma série de TV, que 90% dos crimes eles se resolvem com uma análise técnica da cena do crime. Por exemplo, às vezes você vai achar que aquele crime ele é um latrocínio, mas ele foi uma execução, foi um homicídio, ou até vice-versa. Você pode estar pensando que o crime foi um homicídio, mas foi um latrocínio, foi um roubo que terminou com resultado morte para concretizar aquele roubo. Então, a sua análise, o seu domínio sobre o conteúdo do laudo de cena do crime, a perícia feita na cena do crime, ela é importantíssima. Também você precisa conhecer, principalmente nos crimes que são praticados com arma de fogo, o laudo de microcomparação balística e o laudo de análise da arma de fogo. Para você ter todos os detalhes da arma, o número de registro, para que lado as raias dela curvam, se é um dextrógeno ou não. Você precisa saber se os projetis encontrados no corpo da vítima foram propelidos pelaquela arma de fogo. Toda essa informação é muito importante. Imagina, se o seu cliente portava um revólver 38, mas no corpo da vítima são encontrados projetis de calibre .40. Olha só a incoerência da acusação. Olha o que pode acontecer. Eu tive um caso recente desse, onde no corpo da vítima foram encontrados projetis .40 e a arma que a acusação dizia que o meu cliente usava era uma 32, uma arma pequenininha, a gente brinca que é uma arma para matar compadre. Perigosa, ela mata também, tira a vida das pessoas, mas ela não tem o poder de destruição de uma pistola .40. E com essa informação você consegue sustentar uma negativa de autoria. Perceba como essa prova pericial ela é importante.
Vencidas as provas periciais, nós temos as provas testemunhais. Provas testemunhais. É importantíssimo que você conheça todas, aquelas que foram produzidas como indícios na fase inquisitorial e aquelas produzidas como provas na fase investigativa na justiça, na fase judiciária, aonde você efetivamente tem produção de prova. É ali. Então você precisa ter esse conhecimento, você precisa dominar, você precisa ler atentamente, você precisa grifar. Ah, o processo é digital, ótimo, você vai grifar na tela do seu computador, na tela do seu celular, na tela do tablet, usando lá o Adobe Acrobat, o Foxit, algum software desse de leitura de PDF que te permita fazer essas marcações. E aí você vai dominar esse conteúdo. Por quê? Do conteúdo da prova testemunhal pode nascer um álibi, pode nascer a motivação do crime, pode nascer a sustentação de uma legítima defesa putativa. Da prova testemunhal pode nascer, e ela, aliás, se a sua tese nasce antes, claro que nasce antes, né? Você produz a tese e você deve procurar corroborar essa tese com testemunhos. Você deve arrolar testemunhos, você pode arrolar 8 testemunhas por fato, que sejam capazes de narrar os fatos que provem a tese de defesa que você quer sustentar. Então você precisa dar, assim, extrema importância às provas testemunhais. Extrema importância. E por final, provas documentais e provas eletrônicas. Documentos, depósitos bancários, ofícios, o que for, o que você encontrar na sua investigação defensiva que produza sustentação para a tua tese de defesa é importantíssimo. Quebras de sigilos telefônicos, ligações de uma pessoa para outra, só a existência dela, às vezes você não tem o conteúdo, mensagens trocadas por aplicativo de texto, desde que você as reproduza com legalidade, trazendo os metadados e trazendo o código-fonte dessas mensagens. Perceba sempre isso. Você pode pleitear durante a instrução criminal a localização do seu cliente ou do outro réu ou da vítima por meio do uso das torres Herbes, que estão as estações de radiobase que os nossos telefones celulares usam para funcionar. Lembrando que isso vai ficar cada vez mais sofisticado, vai funcionar cada vez melhor com a entrada em uso da tecnologia 5G. Isso vai ficar muito bom. A quebra de sigilo bancário é uma prova importantíssima. Vai que você está num homicídio que tem a qualificadora da promessa de paga. Já imaginou? Você tem a qualificadora da promessa de paga. Seu cliente é acusado de ser o mandante de um homicídio, ele teria oferecido dinheiro, ele teria pago dinheiro para que o pistoleiro executasse a vítima. Cadê esse pagamento? Como é que ele se comprova? Você vai ter que estudar o sigilo bancário do seu cliente para ver se ali tem alguma movimentação suspeita. Se não tiver alguma movimentação suspeita, você mesmo pode abrir o sigilo bancário do seu cliente para mostrar que ele não tem nada de suspeito na sua movimentação. Olha que maravilha! Então você precisa estar assim atento a essas 3 modalidades de prova. Prova pericial, as provas periciais, as provas testemunhais e as provas eletrônicas. Eu aconselho a você que durante o seu estudo você vá extraindo essas provas, vá recortando, se o processo já for digital, você já vai recortando ela e vá colecionando num volume em apartado e na ordem cronológica do seu estudo para facilitar o seu manuseio. Isso vai ser assim fundamental no sucesso da sua audiência de instrução, no sucesso da sua defesa no Tribunal do Júri Popular. Tá bom? Bom, meu amigo, minha amiga, advogado, advogada criminalista, mais uma vez eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Também quero te pedir para curtir esse vídeo se você gostou do conteúdo e te desafiar para que você compartilhe esse vídeo
com mais pessoas que têm interesse nesse mesmo conteúdo. Um grande abraço para você. Deus te abençoe sempre.